Meu nome é Bárbara, tenho 23 anos, sou formada em pedagogia e estou pensando em fazer uma pós em psicologia para entender um pouco mais do ser humano, criança e adolescente. É bem gratificante porque uma vez eu escutei que da minha ferida geraria cura para outras pessoas. Então, para mim é bem interessante. Não foi fácil falar. Eu segurei calada até os meus 12 anos de idade, quando eu contei para o meu melhor amigo, para minha família, familiares mais próximos. Mas quando eu pedi ajuda profissional mesmo, foi aos 18 anos que eu consegui falar um pouco mais aberto sobre o tema. Os meus pais se separaram, eu tinha ali em torno dos 4 e 5 anos. Sempre fui muito apegada ao meu pai e o meu pai é alcoólatra. Então ele nunca teve uma presença ativa na minha vida. Eu sempre vi o meu pai pelos bares, bêbado, caído, fazendo eu e a minha irmã passando muita vergonha, minha mãe. E isso foi um dos meus maiores traumas. Até que ali aos meus 8, 10 anos de idade eu sofri um abuso sexual do marido da minha tia, o meu tio que me viu nascer. Bom, eu não entendia muito bem o que era, o que estava acontecendo. E assistindo televisão, eu me aprofundei mais do que era o abuso sexual. E foi quando eu entendi e contei pro meu melhor amigo, ele era uns 4 anos mais velho que eu, ele já tinha uns 18 anos. Eu não estava morando com a minha mãe, eu estava morando na Bahia com a minha avó. E eu contei pra ele e ele contou pra minha mãe. E foi quando eu avisei a minha mãe, contei para os meus parentes mais próximos. E foi quando eu falei em voz alta, mas mesmo assim eu ainda não consegui pedir ajuda. Ainda guardei dentro de mim mesma. Ainda sentia muito nojo. Quando eu andava de ônibus era muito complicado quando algum homem tinha que passar atrás de mim, porque eu sentia muito medo, muito nojo. Tinha mania de lavar as mãos, consequentemente. Odiava abraços, não gostava que as pessoas me encostassem. Tinha problema até com contato visual. Problema até de me relacionar com as pessoas. E aos meus 18 anos, minha mãe sempre falou que eu devia buscar ajuda psicológica por causa da separação do meu pai, porque ela sabe que é algo que sempre mexeu muito comigo, mas eu nunca quis buscar ajuda, eu sempre quis ser forte o suficiente, nunca pedi ajuda, nunca falar dos meus problemas para ninguém. Até que eu fui a uma terapeuta e dali eu já me cortava, eu me automutilava desde os 16 anos, eu não lembro muito bem quando começou, mas aquilo era até um prazer, quando eu estava sentindo muita tristeza, um vazio muito grande, eu precisava me cortar porque eu precisava ver o sangue saindo. Precisava sentir quando ardia ao tomar banho, ao passar algum perfume, porque parecia que amenizava um pouco a dor da alma que eu estava sentindo. E aos 18 anos, quando eu busquei ajuda, a minha psicóloga já falou: Bárbara, você precisa ir a um psiquiatra, porque você é uma boneca de porcelana, você precisa ser perfeita em tudo e uma boneca de porcelana, quando ela cair, ela vai quebrar. Você está prestes a isso. E foi quando eu fui buscar ajuda psiquiátrica. E quando eu fui ao psiquiatra, ele já me passou vários remédios, porque ele falou que eu estava numa depressão profunda e com idealizações suicidas. Ou seja, onde eu olhava, eu imaginava como cometer o suicídio, sendo andando de metrô, com os remédios e tudo. Por eu estar nessa idealização suicida muito alta, os médicos me passaram vários remédios controlados, vários diazepam, e me diagnosticaram com depressão profunda, síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Eu tive que ser afastada da faculdade. Eu tinha feito a minha inscrição para psicologia, que sempre foi o meu sonho, e eu simplesmente tive que trancar. Fui afastada do serviço porque eu não podia sair sozinha. Eu me tremia, tinha constantes crises de pânico e eu comecei a tomar 9 remédios por dia. Eu tomava remédio para acordar, eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para sorrir, tomava remédio para exatamente tudo. E chegou uma época que, mesmo tomando os remédios não funcionavam. Eu sonhava com onde estavam as facas e, mesmo assim, a idealização suicida continuava. Então, os médicos aumentaram os remédios e chegou uma fase que eu passei um mês praticamente dormindo. Eu não reconhecia mais a minha mãe, nem a minha irmã, nem a minha avó, que veio aqui para casa para cuidar de mim. E eu só dormia. Eu lembro de uma vez que eu tive que ir no mercado para conseguir pegar o dinheiro e eu acho que dá uns 400 metros aqui da minha casa até a caixa mais perto. Eu demorei 1 hora porque eu não conseguia andar. Eu andava e me dava falta de ar depois de ter passado um mês deitada. A minha família e a minha mãe, minha mãe e a minha irmã foram assim a base para tudo, e a minha avó também. Eu lembro que na primeira vez, quando eu decidi procurar psicóloga, eu perguntei para minha mãe, pedi alguns conselhos de pessoas próximas, algumas indicações. Fui até a terapeuta, na outra semana eu já estava no psiquiatra
E a minha mãe me acompanhou em todas as consultas. Chegou uma fase que a minha irmã teve que abandonar o sonho dela. Ela estava numa escolinha de futebol, ela jogava no Santos, ela teve que parar para me acompanhar porque eu não podia ficar em casa sozinha. A minha mãe também, ela conta que ela vinha correndo do serviço, eu nunca vi a minha mãe tirar férias. E ela tirou férias na época que eu estava doente, de medo de me perder. Ela já não dormia direito, com medo de que eu pudesse fazer uma besteira a qualquer momento. Então, o apoio da família é, assim, sobrenatural, de suma importância, porque é ali onde você tem que se sentir acolhida, respeitada, porque, infelizmente, tem muitos julgamentos. Tem muitos julgamentos fora de casa. E, infelizmente, dentro de casa também tem alguns julgamentos. Eu tive o apoio da minha mãe e da minha irmã, mas teve algumas pessoas dentro da minha própria casa, dentro da minha família, que falaram que era frescura, que era falta de Deus, que eu estava pagando por erros que eu tinha cometido, e pessoas até do meio da saúde que falavam, não, ela não quer cometer o suicídio, se ela quisesse cometer o suicídio mesmo, ela se cortava de tal maneira ou ela tomava a quantidade de remédios precisa. Eu nasci na igreja e desde então minha mãe sempre falou que eu era uma bênção porque ela não podia ter tido filhos e tentou por 10 anos. Então na minha cabeça eu sempre tive que ser perfeita. E quando eu recebi o diagnóstico, eu me afastei ainda mais da igreja porque eu fiquei um mês literalmente sem sair de casa, vegetando no colchão da sala. E nesse tempo, algumas pessoas vieram me visitar, algumas pessoas da igreja, e algumas pessoas falaram que era frescura, que era falta de Deus, que era só orar. É de suma importância buscar ajuda médica, ajuda profissional. Muitas pessoas falam que é falta de Deus, que é um tempo e vai passar, mas às vezes tem algo faltando aí no seu cérebro, tem algum neurônio que não está funcionando direitinho, assim como aconteceu comigo. Então é de suma importância que você encontre um terapeuta que você se identifique, um psiquiatra que você se identifique, e nós precisamos quebrar com o tabu que é que psiquiatra é coisa de louco. Não é. Deus deu a sabedoria aos homens para que eles pudessem nos ajudar. Foi em várias igrejas, várias denominações, vários lugares, por causa que eu senti um vazio muito grande. E é algo assim que não tem como se explicar, porque é como se faltasse um pedaço dentro de você, como se fosse literalmente um buraco mesmo, um vazio, como se não encontrasse sentido em nada. Tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama para escovar os dentes ou lavar o cabelo. Só que eu recebi um convite de uma pessoa muito importante para mim, e essa pessoa já me conhecia antes de eu ficar doente. Essa pessoa falou para mim, olha, faz o cartão de líder, e nesse cartão de líder eu tinha que relatar algumas coisas que eu já tinha feito na igreja, alguns eventos que eu já tinha participado, algumas coisas que eu já havia liderado. E ao escrever tudo aquilo, ao relembrar de tudo aquilo, eu fui me lembrando da importância, da minha importância como jovem, como líder, da importância que eu tinha na vida de outras pessoas ao meu redor. E foi quando foi surgindo forças para que eu me levantasse, para que eu saísse daquele buraco, para que eu buscasse ajuda e para que eu entendesse que tudo aquilo que eu estava passando ali geraria cura em algum momento da minha vida. Eu lembro que eu cheguei a falar para minha mãe que eu não queria que ela perguntasse para Deus em momento algum o porquê eu estava passando por tudo aquilo. E foi algo que eu nunca o questionei. Eu nunca questionei por causa do abuso, a separação dos meus pais, a ansiedade, a depressão e o síndrome do pânico. E sim o pra quê. Hoje eu trabalho com jovens e adolescentes e hoje de longe eu consigo sentir quando uma pessoa pede ajuda. É muito engraçado, é como se eu olhasse nos olhos da pessoa e eu conseguisse sentir o pedido de ajuda. Então hoje eu entendo que eu passei por tudo aquilo para que hoje eu fosse luz, para que hoje eu pudesse ser sensível, porque você só consegue ser sensível à dor do outro quando você passa. Então, que você que esteja vendo esse vídeo se sensibilize, tenha empatia com o outro. Não julgue, porque a dor do outro não é a sua e a sua dor não é a do outro. Que você tenha sabedoria, se coloque no lugar do outro, nunca julgue, nunca ache que a pessoa não vai ter coragem do suicídio, que aquilo é frescura, que aquilo é para chamar atenção, porque não é. Só quem passou sente, e para você que está passando por isso, vai passar, vai dar tudo certo, e lá na frente você vai olhar para trás e entender que você passou por tudo isso para ajudar outras pessoas.